Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o que não fazer para passar no vestibular de medicina, mas que no final das contas serve para não passar no vestibular em geral, né? Eu sempre falo sobre a questão da medicina porque a maioria dos meus seguidores são vestibulandos de medicina, mas isso são dicas gerais e acho que serve para qualquer pessoa. Inclusive, você pode aproveitar para compartilhar com seus amigos, não só vestibulandos de medicina, mas uns amigos em geral. Compartilha se você gostar desse vídeo e indica para todo mundo, tá bom? Eu fiz uma listinha com base nas coisas que eu vivi quando eu estava no meu último ano de cursinho e que eu acho que foram importantes para mim e eu resolvi compartilhar com vocês. Então eu espero que vocês gostem e que vocês consigam aplicar isso na vida de vocês se vocês acharem que faz sentido. Se acharem que não, o mais importante de tudo, na verdade, é vocês acharem o caminho próprio, o caminho que vocês devem seguir e que é melhor para vocês, que aumenta o rendimento de vocês, tá bom? Esse vídeo, na verdade, é só compartilhamento de dicas, não é um tutorial ou regras que funcionam para todo mundo. Eu tô compartilhando coisas que funcionaram para mim. A primeira dica que eu anotei aqui para você não fazer é não se comparar com outras pessoas. Acho que esse é um dos maiores problemas que geram frustração na gente, é ficar constantemente se comparando com outras pessoas. Ai, porque fulano passou, fulano fez 1 ano de cursinho, fulano fez 2 anos de cursinho e passou. Fulano passou direto do 3º colegial. Nossa, fulano é muito inteligente. Não. Melhor parar. Isso não te traz benefício nenhum, porque fulano é fulano e você é você. Fulano tá vivendo a vida dele e você tem que viver a sua vida, então realmente não te traz benefício nenhum. O importante é você conseguir se encontrar e focar no seu próprio caminho. Não importa as outras pessoas, não importa se as outras pessoas passaram com 1, 2, 3, 4 mil anos de cursinho. Importa você melhorar o seu desempenho, você saber qual que é o melhor caminho para você. Então, as comparações, na verdade, elas só geram angústia. Muita angústia. E dentro do cursinho, isso é muito comum, dentro do meio do vestibular, na faculdade de medicina também, eu não vou mentir para vocês. Na sociedade no geral, a gente tá sempre se comparando com outras pessoas. Nossa, fulano é mais bonito, fulano tem mais dinheiro, fulano é mais inteligente. E isso não nos traz benefício nenhum. Então, é o seguinte, esqueça fulanos do mundo todo, foque em você, no seu desempenho, em melhorar o seu caminho, ver o que você está errando em benefício próprio. Não se preocupe com as outras pessoas, tá bom? A segunda coisa que você não deve fazer é não escutar os sinais do seu corpo. Quando a gente está no cursinho e a gente está naquela ânsia de querer estudar, de melhorar, de terminar as apostilas e fazer todas as listas de exercício, a gente acaba entrando num funcionamento exaustivo e esquece de observar alguns sinais que o corpo dá de cansaço, né? Esquecimento, a memória. A gente sabe que a nossa cabeça não funciona muito bem quando a gente está muito cansado. Então, é muito importante você conseguir se olhar e dar para si aquilo que você está precisando naquele momento, que seja descansar, que sejam horas a mais de sono, ou um dia que você não tá afim de ir pro cursinho, que você precisa ficar descansando, ou não fazer determinado simulado porque você já tá 30 finais de semana fazendo simulados e você precisa dar um descanso, ou você precisa passear, você precisa passar uma tarde inteira sem pensar no vestibular, andar no shopping, andar num parque. Isso é muito importante. Você conseguir observar esses sinais de exaustão e conseguir espairecer, descansar a cabeça, porque é muito comum as pessoas queimarem largada, estudar muito exaustivamente sem dar descanso, chegar no final, quando tá perto do vestibular, quando vai fazer as provas, a cabeça não funciona direito e você esquece, tem aqueles brancos. Então é importante você conseguir estudar, se dedicar, né? E também descansar, aliviar a cabeça. É clichê, mas é verdade. Acho que é importante a gente estar sempre falando sobre isso, porque nem todo mundo consegue observar isso dessa forma, né? Então é importante a gente sempre falar sobre isso. A terceira coisa que eu acho que a gente não deve fazer quando está estudando para o vestibular
é ficar muito tempo nas redes sociais. As redes sociais hoje em dia são as maiores distrações da nossa atenção. Na minha época, 10 anos atrás, acho que era mais televisão, sair com os amigos. Hoje em dia, com a democratização da internet, todo mundo tem ali o acesso muito fácil. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. E eu sei que eu tô falando isso pra vocês dentro de uma rede social. Não precisa sair correndo agora pra estudar. Termina de assistir o meu vídeo. Mas hoje em dia é muito fácil você acessar as redes sociais e perder muito tempo. Pode não parecer, mas quando você... eu tô aqui sem fazer nada, deixa eu dar uma olhadinha no Facebook. Eu tô aqui também sem fazer nada, deixa eu dar uma olhadinha no Instagram. Quando você vê no final do dia, aquilo ali pode ter somado umas 2 horas, 3 horas. Inclusive, tem aplicativos que contabilizam o tempo que você fica na rede social. Pode ser até legal você dar uma pesquisada sobre isso e instalar, para ver se aquela quantidade de horas está impactando no seu rendimento no final do dia. Eu, por exemplo, quando estava no cursinho, quando eu ia estudar, eu colocava o celular no modo avião. E principalmente na época dos vestibulares, quando eu estava estudando para as segundas fases, eu chegava a desligar o celular, porque realmente me atrapalhava muito. Então, eu desligava o celular, fechava a porta do quarto e evitava qualquer tipo de distração para manter o meu rendimento e conseguir cumprir as metas que eu tinha para terminar de estudar. E não é que você não pode ficar nas redes sociais, não é isso. O importante é você achar o equilíbrio, né? Tentar, talvez, estipular o horário que você vai ficar na rede social. Por exemplo, eu vou entrar no meu Instagram na hora do intervalo das aulas do cursinho. Depois disso, eu vou entrar só na hora do almoço e aí no final da tarde e um pouco antes de dormir. É uma possibilidade. E aí você vai, né, moldando isso de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua necessidade também. Estou estudando um assunto que eu tenho mais domínio, então eu posso ficar um pouquinho mais de tempo nas redes sociais, enfim. O Vida Medicina, o meu blog, eu comecei a escrever meu blog em 2014, mas ele era anônimo e eu usava ele como treinos de redação, treinava bastante escrita, como uma válvula de escape para aliviar minhas emoções, mas eu não divulgava para ninguém. Tanto que eu quase não tinha acesso, mas era importante para eu escrever. Então, às vezes eu ia treinar redação, escrevia uma redação, mas sentia vontade de escrever mais algumas coisas, ia lá no blog e escrevia um texto. O meu Instagram, o Vida Medicina, ele veio depois que eu passei no vestibular, quando eu já estava na faculdade, e aí eu quis compartilhar a minha rotina como estudante de medicina. Enquanto eu estava no vestibular, eu me foquei em estudar para o vestibular. Enquanto eu estava no cursinho, eu foquei em estudar para passar no vestibular, evitando ao máximo esse tipo de distração. A quarta coisa que eu acho que você não deve fazer, ou não deve deixar de fazer, fiquei meio confusa agora. Mas você não deve deixar de ler os editais das provas que você vai prestar. É meio chato aqueles editais, aquele monte de letrinhas pequenas, mas é muito importante você conhecer a prova que você vai fazer. Quantos dias de prova, como são as questões, dá uma olhada nos vestibulares anteriores, treina vestibulares anteriores, conheça o território onde você vai pisar. Isso é muito importante e pode impactar diretamente no seu bom rendimento nas provas. A quinta dica que eu acho que você não deve fazer é deixar de fazer provas anteriores dos vestibulares que você vai prestar. Eu bato muito nessa tecla, em outros vídeos que eu já gravei aqui no canal também eu falo sobre isso. Foi uma coisa que me ajudou muito, foi fazer provas anteriores. Eu treinava tempo de prova, o estilo de prova, o estilo das questões. Então, não deixe de fazer isso, não deixe de treinar provas anteriores. Vai no site, imprime as provas anteriores e se auto-aplica um simulado. Pega um dia que você está tranquilo, que você está com a cabeça descansada, que está disposto, vai para um local tranquilo, coloca um cronômetro lá, 5 horinhas de prova, 4, e treina aquelas questões. O legal de você fazer provas anteriores é que você não faz um bloco de questões focado num assunto só,
como geralmente as apostilas dos cursinhos são. Você tem assuntos variados e ali você consegue medir exatamente como que tá, se você tá dominando mais tal assunto, se você tá com defasagem em outro assunto. E é legal você treinar e aprender com os seus próprios erros. Então, não deixe de fazer provas anteriores, porque eu acho essa uma das ferramentas mais essenciais para sua aprovação no vestibular, tá bom? Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para ajudar a gente no canal, para divulgar mais esses vídeos. Se você não gostou, não tem problema, só escreve aqui pra mim por que você não gostou, o que você acha que a gente deve melhorar. Se você tem mais dicas do que não fazer ou do que fazer, também escreve aqui embaixo para compartilhar com a gente. Não deixe de se inscrever no canal, nem de me acompanhar nas redes sociais quando você tiver tempo para isso. Não vai se distrair com as redes sociais, hein? Mas me segue lá no Instagram, no Facebook, A Vida Medicina, tá tudo aqui embaixo. Se quiser dar uma olhadinha nos textos do blog que eu falei que eu escrevia, também eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês acessarem. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!